Olá! Hoje a gente vai explorar uma ferramenta de pensamento que é tão, mas tão poderosa que foi usada por gênios ao longo da história, mas que, na correria da era digital, muitas vezes a gente acaba subestimando. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Parece que a gente vive tentando beber água de uma mangueira de incêndio de tanta informação que chega. Mas isso não nos deixa mais sábios necessariamente. A informação por si só não transforma ninguém. Na verdade, ela pode sobrecarregar tanto o cérebro com ruído que pensar com clareza se torna uma tarefa quase impossível. Ok, vamos entender o porquê disso. Pesquisas recentes mostraram uma coisa bem surpreendente sobre a nossa mente. A nossa memória de trabalho, aquela que a gente usa no dia a dia, só consegue lidar com umas 4 ideias ao mesmo tempo. Só 4? Tentar resolver um problema complexo só com a cabeça é como fazer malabarismo com o máximo de objetos que se consegue segurar. É praticamente um convite para deixar algo cair no chão. E não, a solução não é um aplicativo novo ou um software caríssimo. É algo muito mais fundamental, uma tecnologia que, na verdade, já existe há séculos. E aqui que a chave vira. Essa frase resume tudo perfeitamente. A grande sacada não é usar a escrita para arquivar pensamentos para o futuro, mas sim para processar esses pensamentos agora, no presente. Não é sobre armazenamento, é sobre cognição. Escrever não é só um jeito de lembrar, é o próprio ato de pensar acontecendo. E o mais fascinante, como a gente vê aqui, é que isso não é uma ideia nova. É uma prática com um legado impressionante. Pensa só, desde os estoicos lá na Roma Antiga, que usavam diários para meditar, passando pela genialidade meio caótica dos cadernos de Leonardo da Vinci, até chegar em Charles Darwin, que esboçou a teoria da evolução em caderninhos de bolso. Todos eles entenderam um segredo fundamental. O pensamento profundo de verdade acontece no papel. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente como essa prática continua super relevante. Mesmo na era da programação, onde tudo parece ser digital, o ato de escrever um código à mão ajuda a organizar a lógica e encontrar erros antes mesmo de se tocar num teclado. O papel, ele meio que nos força a ter clareza. A ciência cognitiva nos dá a resposta para isso. Existe uma troca fundamental aqui. Escrever à mão é mais lento, sim. Mas essa lentidão é, na verdade, uma vantagem. Ela nos força a refletir, a processar a informação num nível mais profundo. Já digitar é ótimo, é rápido, excelente para transcrever uma aula ou uma reunião. Mas essa velocidade toda pode nos manter só na superfície, agindo mais como um transcritor do que como um pensador crítico. E se alguém quiser uma prova ainda mais forte, basta olhar para o efeito desenho. Um estudo de 2016 descobriu algo incrível. As pessoas que desenhavam uma palavra, em vez de só escrever, lembravam dela quase 2 vezes mais. Por quê? Porque desenhar envolve mais partes do cérebro. A gente pensa no significado, na forma visual, no movimento da mão, e tudo isso cria uma memória muito mais forte e duradoura. Então, como é que a escrita se encaixa nesse ciclo todo de aprendizado? Bom, ela é a ponte. É o que nos transforma de consumidores passivos de informação em criadores ativos de conhecimento. Escrever nos força a pegar fatos brutos e a conectá-los, a pegar um conceito, desmontar ele todinho e depois reconstruir com as nossas próprias palavras. E é essa reconstrução a essência da verdadeira compreensão. E a boa notícia é que existem métodos bem práticos para começar hoje mesmo. A escrita livre ou as páginas matinais, por exemplo, são perfeitas para limpar a bagunça mental. O desafio é só não se autocensurar. Tem empresas como a Basecamp que adotam uma cultura da escrita, onde as ideias são primeiro escritas para só depois serem discutidas. Isso força um pensamento mais claro e leva a decisões mais inteligentes. E claro, tem sistemas como o Bullet Journal, que foi projetado justamente para nos ajudar a organizar o caos do dia a dia. E essa prática de externalizar o pensamento nos leva ao poder imenso da escrita privada. A pesquisa de um cara chamado James Pennebaker é simplesmente revolucionária. Ele descobriu que escrever sobre nossas experiências por só 15 minutinhos por dia pode melhorar a saúde física e a função cognitiva. O segredo? A escrita cria o que é chamado de distância cognitiva. Ela tira os pensamentos confusos de dentro da cabeça e os coloca no papel. E lá a gente consegue analisar tudo com mais objetividade. No fundo, é como se ela nos ensinasse a pensar sobre o nosso próprio pensamento. Isso nos leva à ideia final, e talvez a mais poderosa de todas. Um caderno não é um armazém passivo de pensamentos antigos. Ele é, na verdade, uma extensão ativa da sua mente. Essa ideia vem da teoria da mente estendida, dos filósofos Andy Clark e David Chalmers. Eles argumentam que as ferramentas que usamos para pensar, como um caderno, por exemplo, não são apenas ajudantes, elas se tornam parte do nosso processo cognitivo. Ou seja, o caderno não é só um lugar para guardar pensamentos, ele se torna, literalmente, uma extensão da memória e da capacidade de raciocinar. E isso nos deixa com uma pergunta final, uma provocação.
Se um caderno não é apenas um arquivo, mas uma parte ativa e funcional da mente, como isso muda a forma como a gente olha para ele? Que ideias a gente vai escolher ensinar para ele hoje? Que conexões vamos ajudá-lo a fazer? Que pensamentos vamos expandir com a ajuda dele? A página está em branco.